a Deus. Vamos abrir em Salmo 73. Salmo capítulo 73, a partir do versículo 1. Neste salmo, nós vamos ver o salmista afirmando, que ele afirma que Deus é bom para os justos, mas sua experiência pessoal é diferente. Ele revela um certo descontentamento por ver o ímpio prosperando, por ver o ímpio vivendo aparentemente melhor do que ele. Então, a aparente prosperidade do ímpio muitas vezes gera dúvidas acerca da justiça. Por um momento, o salmista achou que tudo ia muito bem para o ímpio e que Deus não se importava com a injustiça do ímpio. Que o fato de estar prosperando era um sinal de bênção sobre ele. De bênção. Só que aí veremos que ele se voltou para o Senhor, e quando ele se voltou para o Senhor, ele viu que ele estava enganado. Quando ele se voltou para o Senhor ampliou sua visão e deu a ele uma nova percepção, e as coisas foram ressignificadas dentro dele. Ele passou a ver as coisas com outro olhar, e a visão dele mudou, a visão de abençoado, quer ser abençoado, quer ser feliz. Nós precisamos ter a visão certa do que é ser uma pessoa feliz e bem-aventurada. A Bíblia diz que bem-aventurado, feliz é aquele que come do banquete do reino de Deus. Então, esse é feliz, esse é abençoado. Vamos iniciar a leitura. Salmo 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu coração, em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Aí vem o questionamento dele, foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo.
tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então, diga comigo, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim, entendi o destino deles. Quer dizer, quando ele entrou no santuário, se voltou para Deus, ele pôde entender a diferença entre o justo e o ímpio. Qual é a diferença? A diferença está no destino deles. Como eles terminam. Por fim, entendi o seu destino. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Observe, que ele mesmo, após ter as vendas tiradas, viu que estava agindo como um tolo, como um insensato, como um ignorante, ao ter inveja do ímpio, ao invejar a vida do ímpio. Eu agi como um tolo, eu devo ter parecido um animal irracional. Por que ele faz essa comparação? Porque um animal racional só se preocupa com a sua sobrevivência, vive em busca de comida e bebida, Então, não pensa no futuro, não está preocupado com o amanhã. A única preocupação é sobreviver. Quer dizer, só calcula o tempo presente. E nós não fomos chamados para viver assim. Nós não somos cidadãos desta terra, somos cidadãos dos céus. A Bíblia diz que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo, do pó veio, ao pó tornará. O espírito volta para Deus. A alma não morre, a alma é eterna. A alma é eterna, ela segue vivendo. E há dois caminhos, dois destinos para a alma, ou o céu ou o inferno. Há quem não acredita, no céu, no inferno. Há quem diz que o inferno é aqui, não. O mundo jaz do maligno. O mundo não tem melhora, só piora. Mas não, aqui não é um inferno. O inferno é real, o inferno existe. E as nossas escolhas, a maneira como nós vivemos a nossa vida, vai determinar onde a nossa alma passará a eternidade. Devemos refletir, pensar sobre essas coisas, porque a coisa mais importante da sua vida é a salvação da sua alma. O seu bem mais precioso é a salvação da sua alma. Nós sempre repetimos isso aqui no final de cada reunião. Vai morar com Jesus? Tem certeza da salvação? Diga, esta é minha maior riqueza. Porque se você tiver tudo e não tiver a certeza do seu nome no livro da vida, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, de que terá valido, tantas coisas, tantas conquistas, como o Senhor disse para aquele homem que acumulou tanto, juntou tantos celeiros e depois disse, agora eu posso descansar, agora eu vou desfrutar. O Senhor disse, hoje vão pedir sua alma, hoje te pedirão tua alma,
Para que serve tudo isso? O que você pode fazer com toda essa riqueza? Pode comprar um lugarzinho no céu? Pode garantir sua entrada no céu, no paraíso, na Nova Jerusalém? Não, não pode. Não pode. E aí o Senhor disse: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós fomos chamados para viver por algo maior. Deus colocou o anseio pela eternidade. A alma não morre, ela é eterna. E aonde a nossa alma passará a eternidade? Depende das escolhas, da maneira que eu estou vivendo hoje. Então ele se comparou a um animal racional, que estava só vivendo para o aqui e agora, preocupado com esta vida, com esse tempo presente. E ele diz mais, o meu coração se amargurou. Na Almeida você encontra: o meu coração se azedou. Se azedou, quando ele começou a invejar os ímpios, e questionar, e se sentir injustiçado, porque ele diz aqui, foi à toa que eu mantive o coração puro, que eu agi de modo íntegro. Quer dizer, o ímpio não faz o que eu faço, parece estar vivendo melhor do que eu, ter uma vida melhor do que a minha. Onde a justiça nisso? Quer dizer, eu renuncio, eu pago um preço, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e o ímpio está melhor do que eu. O ímpio não tem problema, o ímpio desfruta de uma vida tranquila, tem boa saúde, corpo saudável e forte, leva uma vida sem sofrimento, não enfrenta dificuldade, não estão cheios de problema como os demais. Quer dizer, parece que a vida do ímpio, vai, flui, mas acontece que o diabo dá corda. Não há oposição contra quem não faz a vontade do Senhor. A oposição vem contra aquele que teme o Senhor, que faz a vontade do Senhor. Por que o diabo precisa oprimir o ímpio? Se opor ao ímpio? Sendo que ele já está fazendo aquilo que é do seu agrado. Então ele se opõe, ele se levanta contra o justo. E o objetivo é exatamente esse: confundir, semear dúvida, a pessoa desacreditar do caráter de Deus, chegar a pensar que Deus não é justo, tão justo assim, porque eu sou justo, e olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Agora o ímpio, parece que a vida dele flui, ele é mais abençoado que eu, mas o que é ser abençoado? O que é ser feliz para você? E por favor, essa mensagem não é de forma alguma um incentivo, um estímulo para você aceitar os problemas, aceitar menos, aceitar doença, aceitar miséria, aceitar desgraça na sua vida, de forma nenhuma. Deus tem vitória, Deus tem glória, Deus tem progresso para o seu povo. Os lugares mais altos devem pertencer aos crentes, àqueles que temem a Deus. Deus quer o seu povo por cabeça, por cima, jamais por baixo. Essa é a vontade do Senhor. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do justo. Deus quer o seu povo tendo para emprestar, jamais tomar emprestado. Mas, antes de você ser rico aqui, você tem que querer ser rico com Deus, rico espiritualmente. Que adianta ser rico nesta vida, mas ser um miserável espiritual. Ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Não ter nada. Nossos valores precisam ser altos, não podem ser baixos. Seus valores precisam ser altos. Você tem que viver por algo maior. Viver além
né, pensando além desta vida. Porque, acredite você ou não, a eternidade te aguarda, te espera. Você pode passar uma eternidade, quer dizer, um tempo sem fim, ao lado do teu Criador, vivendo em glória, andando em ruas pavimentadas com ouro. Já parou para imaginar isso? Andando em ruas pavimentadas com ouro. Por isso que miséria, escassez realmente não cabe na vida do cristão, porque olha a glória que nos espera. E o reino de Deus começa aqui. Começa nessa terra. Se eu temo a Deus, eu começo já a viver e desfrutar de um pouquinho do que eu vou desfrutar no céu. Então isso é o que nos aguarda. Mas se eu não temer a Deus, se Deus não for minha prioridade, se eu não for rico para com Deus, se os meus valores não forem altos, eu posso terminar a minha eternidade no lugar de sofrimento, de aflição sem fim. Fui tolo e ignorante aos teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti, tu seguras minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Vamos juntos, pessoal? Diga: eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Será que nós podemos dizer isso de verdade? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. O que você deseja mais? O que você deseja mais, ambiciona mais? Será que o seu maior prazer é o Senhor? O seu bem maior é o Senhor? Gente, no discurso, todo mundo diz que sim. Né? No discurso, Deus e família são as prioridades, é o seu bem maior, mas na prática, na íntegra, é assim mesmo? Deus vem em primeiro lugar? Eu amo a Deus mais do que todas as coisas? Eu amo a Deus mais do que a minha própria vida? Esse período de pandemia, né, serviu para que muitas verdades viessem à tona. Pessoas que dizem amar a Deus, não viver sem Deus, com suas atitudes demonstraram o contrário. Alguns se esqueceram do caminho da igreja, não pisaram mais os pés na igreja. Então, assim, é uma contradição, né, eu dizer que eu não vivo sem Deus, que Deus é tudo na minha vida, eu não tenho tempo para Ele. E eu dou a Ele resto, sobra, o que sobra, o tempo que sobra. É uma contradição. Ah, minha família é o meu bem mais precioso. De repente, não, o trabalho vem em primeiro lugar, amigos vem em primeiro lugar, né? Sua vontade vem em primeiro lugar. Então a gente precisa ser honesto com Deus, com as pessoas e com a gente mesmo. Seja honesto com Deus, consigo, com as pessoas e consigo mesmo. Não viva o engano. Ame a verdade, não ame a mentira. Que a verdade liberta. Amando a verdade, você vai longe. Mas amando a mentira, você só vai perder tempo na sua vida, porque ainda que você construa algo, aquilo não vai estar em cima de um bom alicerce, não vai ter solidez, e a qualquer momento pode desabar. Deus não constrói nada na mentira. Então eu não posso viver uma mentira, uma hipocrisia, falar de uma coisa que não existe, pregar uma coisa que não existe. Tem que buscar viver. Ninguém é perfeito, mas eu tenho que buscar viver de acordo com aquilo que eu já alcancei. Estamos num processo.
temos muito a aprender, a crescer, mas Deus espera que aquilo que eu já entendi, eu faça, eu cumpra, eu obedeça, porque senão eu estou vivendo como um hipócrita, um mentiroso. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. O que nós vemos aqui? Um homem agora com uma visão ampliada, renovada, né, com uma mentalidade completamente diferente. O homem que estava invejando o ímpio, se sentindo injustiçado porque o ímpio aparentemente estava melhor do que ele, né? Porque só o que importava para ele era esta vida terrena. Então, quando ele olhou para o ímpio, que tinha uma vida aparentemente melhor do que a dele, ele se sentiu incomodado, injustiçado, mas quando foi a Deus, as escamas caíram, e ele pôde ver o quanto ele tinha. Ele pôde ver que por maior que fosse a porção do ímpio, a dele, por estar no Senhor, por servir ao Senhor, por temer ao Senhor, era infinitamente superior. Entendeu isso ou não? Não importa a porção do ímpio, se você está em Deus, a sua porção é infinitamente superior. Você é muito mais abençoado do que muita gente aí, que assim, está rasgando dinheiro, porque dinheiro pode comprar muita coisa, mas não compra paz, não compra alegria, não compra saúde. É verdade ou não é? Não compra tudo. Dinheiro é bênção, proporciona muitas alegrias, mas Deus tem para mim, Deus tem para você, o que o dinheiro pode comprar e o que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não compra paz. O dinheiro não pode garantir um lar, uma família estruturada, harmoniosa. Então Deus tem uma vida plena. Plenitude só é possível em Deus. Sem Deus, haverá um vazio, haverá uma insatisfação, que você vai tentar preencher com alguma coisa e aquilo não vai preencher. Então, onde a pessoa vive trocando de relacionamento, em busca de sexo, e compra, e viagens, e faz mil coisas para tentar preencher um vazio que só Deus vai preencher. Só Deus. Observe como muda a vida de uma pessoa que encontra prazer em Deus. Uma pessoa que realmente ama Deus, encontra prazer em Deus, ela se torna uma pessoa inabalável, nada mais afeta. Olha a expressão dele: minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo o meu, sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Quer dizer, agora a circunstância já não pesava mais. Você vê antes ele reclamando: nossa, minha vida é só luta, é só problema, é só dificuldade, né? Ele está aqui, ó, onde ele fala, onde fala aqui, vejo como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam, né? E aí no 14, o dia todo só enfrenta problemas, reclamando dos problemas, reclamando das dificuldades, reclamando das lutas, reclamando das circunstâncias. Agora, minha saúde pode se acabar, eu posso estar doente, agora, eu tenho algo que me supre. Não estou dizendo para você se conformar com situações, mas fato é que quando você passa a ter uma vida, um relacionamento com Deus, os problemas já não pesam mais. Nem problemas, nem vitórias, nem problemas, nem glórias vão te afastar de Deus, porque quando Ele realmente é o seu bem maior, nada ocupa o lugar dele na sua vida. Amém, pessoal? Nada ocupa. E Deus quer que cada um vá para esse nível, para essa maturidade espiritual. Não busque somente o que Ele pode fazer, busque a Ele.
Não ame o que Ele pode dar, proporcionar, mas ame a Ele, busque a Ele. Não se mova por necessidade ou interesse, mas por propósito. Que cada um entenda o seu propósito, para o que foi criado. Eu fui criado para dar glória a Deus, eu fui chamado para viver para a glória dEle. Esse é o nosso maior chamado, glorificá-lo, agradá-lo, amá-lo. O Senhor é a sua vida, diz a Bíblia, o Senhor é a sua vida. Então todos nós temos um propósito em comum, que é amar a Deus, que é servir a Deus. Ele é a nossa vida. Mas muitos cristãos não podem dizer isso. Mas que o trabalho, a carreira, os sonhos, a vontade é a sua vida, porque ele vive para isso, para fazer a sua vontade. Vive para trabalhar, né? Vive para muitas coisas. Não vive para Deus. Não vive para agradar a Deus. Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Mais que qualquer coisa na terra. Eu tenho muitos sonhos, mas não há nada que eu desejo mais do que a presença de Deus. Eu quero viver muitas coisas, realizar muitos sonhos ainda, mas o que eu mais quero, o que eu mais desejo é o Senhor. Esta tem que ser a sua realidade. Tenho projetos, tenho sonhos, quero muita coisa, mas o que eu mais quero, e o que eu não perco de vista, é Deus, meu relacionamento com Deus. Porque eu sei que disso vai se originar todo o resto. Amém, gente? Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Agora, os valores mudaram. Né? Ele achava que a vida dele não estava legal, que ele não era tão abençoado. Né? Mas agora, ó, como é bom estar perto do Senhor. Fiz do Senhor soberano, meu refúgio. E anunciarei todas as tuas maravilhas. Então, no mesmo capítulo você vê duas pessoas, a mesma pessoa, mas com pensamentos e comportamento bem distintos. Enquanto os valores eram baixos, tudo era um problema, tudo pesava, reclamações, murmurações, inveja. Agora, quando os valores se elevaram, quando Deus se tornou o seu bem maior, assim, as circunstâncias, os problemas já não tinham mais tanto peso. Então, quando você encontra uma pessoa reclamando, murmurando, ou deixando Deus por conta das bênçãos, ela revela quão baixo são seus valores. Ela revela o nível que ela está. Ela não vive por algo maior. Ela não pensa na eternidade. Em Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia está sempre nos trazendo essa reflexão, né, sobre a eternidade. Onde vamos passar a nossa eternidade? Que depois que nós morrermos, ao contrário do que se diz em muitas religiões, segue-se o juízo. Não tem evolução, purgatório, não, depois segue o juízo. Então, o que eu faço agora, como eu estou vivendo agora, na próxima vida, na próxima encarnação, eu vou corrigir. Não é agora. Corrija agora. Mude agora. Assuma a responsabilidade agora. Não seja negligente com a coisa mais importante da sua vida, que é a salvação da sua alma. Não brinque com algo tão sério. Não paga para ver. Depois que você morrer, vem o juízo.
segue o juízo. Então, é céu ou inferno. Não existe um outro caminho aí. Está entendendo? O homem imortal, diga, homem imortal. Por que imortal? Porque a alma não morre. O corpo, sim, perece, mas a alma não. Então, a alma é imortal. O homem imortal deve pensar além e não apenas no hoje e nesta vida presente. 100 anos são 100 anos, gente. 100 anos é muita coisa? Não é pouca coisa. Mas não se compara à eternidade. O que são 100 anos, perto, comparado à eternidade? Não é nada. Em Salmo 37, Davi fala para não focar o ímpio, porque ter inveja da prosperidade dos ímpios parece ser uma tentação comum, E o Davi, aqui nesse salmo, ele alerta sobre isso. Não foca o ímpio, observa o justo. Quer ver? Põe a sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Quer dizer, vi ímpios prosperarem. Mas, quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Por quê? Nós lemos no salmo anterior que o ímpio está no lugar escorregadio. Hoje ele está lá, amanhã já não está. Se você voltar aí, não precisa nem ser 10 anos, Volta 2, 3 anos atrás. Muitos que estavam lá em cima no topo hoje, você é capaz, que tinham muito poder, hoje estão quebrados, alguns atrás das grades, porque não havia um alicerce, não havia uma estrutura. Então, o ímpio pode até florescer, ir longe, mas de repente, ele desaparece. E o Davi fala aqui, observa os que são íntegros e justos, um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Então, foca o justo, observa o íntegro. Observa como é a vida do justo. É uma vida fácil? Não. Eu gosto quando o faraó pergunta a idade do Jacó, quantos anos ele tinha, e o Jacó disse, são 120 anos, foram poucos e difíceis. Ele usa a expressão difíceis, mas não usa, ele não usa uma expressão de derrota ali, foram poucos e derrotados. Não, foram poucos difíceis, não foram fáceis. Mas ali estava um homem que terminou, como você bem sabe, como Israel, campeão. Entende? Então, o Senhor não promete facilidade, Ele promete ser conosco, nos dá vitória. Você vê que o justo sempre termina vitorioso. Abraão velho, farto de dias. O Jó passou por tudo que passou, mas o seu final foi extraordinário. Deus o restituiu dobradamente. Ele teve assim um fim inimaginável. Então, o justo termina em honra, em paz. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez, não tem futuro algum. Não tem futuro algum. Então, a vida do ímpio, como diz em outro texto, é como a neblina, a fumaça, que logo desaparece. Está ali, daqui a pouco já não está mais. Quem usa de engano não permanece, diz a Bíblia. Quem vive, quem constrói na mentira não permanece. Agora, o justo permanece. Tem um versículo em Provérbios que diz, passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece. Então essa é a diferença. Essa é a diferença. Quantos aí que quebraram,
despencaram com a pandemia, com a crise financeira. Mas aquele que é justo, o justo, diga justo. Quem que é justo? Que pratica a justiça. O que mais nós temos visto nesse período são pessoas dizendo: tem sido o melhor momento, a melhor fase da minha vida. E assim, em todas as áreas. Nós sabemos que muitos casamentos se desfizeram nesse período, até porque, né, estando mais juntos, os atritos aumentaram, se conheceram melhor, né, muitos estavam juntos porque não estavam juntos, agora que estavam juntos, não se suportaram mais. Então, enquanto muitos casamentos se fizeram, nós tivemos testemunhos de casamentos restaurados, pessoas que se voltaram para Deus, entraram no propósito, viveram restaurações incríveis. Quantas pessoas que têm vivido na área financeira o melhor tempo, portas grandiosas, vendendo como nunca vendeu, clientes grandes aparecendo. Quantas pessoas, Deus trabalha para isso, gente. Deus trabalha para transformar um cenário de morte, de decepção, numa boa lembrança. Ele trabalha para reverter as coisas. Então, amanhã muitos vão lembrar desse período como o tempo em que eu casei, eu conquistei minha casa, eu fui promovido, eu tive aumento de salário. Outros, minha empresa quebrou, me separei, me divorciei, e por aí vai. Sempre há diferença entre o justo e o ímpio. Sempre há. Diga assim comigo: um Deus no coração é tão pecaminoso para Deus como um Deus na mão. Belsazzar é um grande exemplo de alguém que foi muito longe mesmo, na perversidade, desonrando a Deus, profanando o templo do Senhor, e parecia. Ele agia dessa maneira, né? Como não vai dar em nada. Estava lá desonrando a Deus, usando os utensílios do templo nas suas orgias, assim, desafiando Deus mesmo. E olha que ele já sabia da história do seu antecessor, Nabucodonosor, que por não reconhecer a Deus, literalmente pastou 3 anos e meio como um animal, né? Ele perdeu o juízo, o sujeito virou um bicho. Era o homem mais poderoso da época, no mundo, né? Do Império Babilônico, e literalmente foi comer grama com os bois, diz a Bíblia, porque não reconheceu o Senhor. Belsazzar, seu sucessor, sabia disso, e foi brincar com coisa séria. Profanou o templo do Senhor. E aí apareceu, né, uma mão escrevendo na parede, que está aqui essa leitura, ó, Daniel 5:24, por isso ele me enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parzim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazzar, vestiram Daniel, porque ele tinha prometido que se Daniel interpretasse aquela inscrição, ele iria promover o Daniel, né? Então, como ele interpretou, deu a interpretação daquela visão, daquela escrita, vestiram Daniel como um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazzar, rei dos babilônios, foi morto. Então, ele brincou com coisa séria, ele achou que ia ficar por isso mesmo, né? A sua irreverência foi muito grande, porque ele já tinha o exemplo do seu antecessor Nabucodonosor. E é engraçado, né? Quando ele viu aquela escrita, a Bíblia diz que os seus joelhos batiam no outro.
Batia um no outro. Ali ele ficou com medo, ele viu que ele mexeu com coisa séria. Ele teve medo da morte. Mas esse é o problema de muita gente. Teme a morte física, mas não teme a pior morte, a morte espiritual. Teme a morte física, mas não teme a morte espiritual. Entende? Ali ele ficou com medo, porque ele sabia que com Deus, com as coisas de Deus não se brinca. Mas brincou, profanou, achou que ia ficar por isso mesmo, né? Deus deu tempo, que ele sempre dá tempo. Aqui a Bíblia fala, foste pesado na balança e achado em falta. Deus tem uma balança, né? Nós somos pesados na balança. E nos dá tempo para nos posicionarmos, nos arrependermos, mas quando não, sua misericórdia, sua longanimidade dá lugar ao juízo, às consequências das nossas próprias escolhas. Então, ele estava lá, aparentemente bem, achando que, né, nada poderia afetá-lo, destituí-lo daquela posição grandiosa, mas de repente, naquela mesma noite ele morreu. Naquela mesma noite. Entende? Tão ímpio assim, ele acha que ninguém pode derrubá-lo de lá. Mas tem um texto que a Bíblia fala, o Senhor fala, eu mesmo te derrubarei. Porque Deus dá graça ao humilde, mas resiste aos orgulhosos. Deus mesmo derruba os orgulhosos. Aqueles que não se humilham, que não reconhecem o Senhor. Então, ele tremeu de medo, porque ele não tinha certeza da sua salvação, não tinha como, né? Vivendo aquela vida ímpia, sabe, nas suas orgias, ele não tinha como ele ter certeza da salvação. Ele entrou em desespero quando viu aquela visão, e não teve chance mesmo para arrependimento. Em Lucas 18, diz assim, perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aqui estamos falando do jovem rico, que na tradução da Almeida é chamado de príncipe. Ele era um príncipe, ele tinha tudo. Ele tinha tudo, mas nitidamente temia a morte, não tinha certeza da salvação. Ele chega para o Senhor e pergunta, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Por quê? Porque ele não tinha essa segurança, ele não tinha essa certeza. Ele não tinha. Ele temia a morte. Ele não era completo, faltava-lhe uma coisa. A certeza da salvação. Só que quando o Senhor deu a ele a oportunidade de virar o jogo, de mudar essa situação, mudar esse quadro, né? Ele não quis. Quando o Senhor disse, né, vá vendo o que você tem a dar aos pobres, porque apesar dele ser um praticante da lei, dos mandamentos, o Deus dele se chamava Mamon, dinheiro. E o Senhor disse, vai vendo o que você tem a dar aos pobres e me segue. Ele deu as costas, foi embora entristecido, porque ele não quis dar a Deus o lugar que lhe é devido. Deus quer ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Deus quer ser primeiro, prioridade. E ele não quis destronar o Deus Mamon e colocar o Senhor. Ele não quis. O dinheiro era o seu Deus. E a gente sabe que o que disputa o coração de Deus, o coração do homem com Deus é o dinheiro. É o que disputa. Por isso que ele é chamado de Deus. Dinheiro é bênção. Dinheiro, como eu disse, pode proporcionar a você muitas alegrias. Deus quer que você tenha dinheiro. Deus ama a prosperidade do justo, diz a Bíblia. Ele ama. Ele vem buscar a sua igreja e vai levar para um lugar onde as ruas são pavimentadas de ouro.
um lugar de abundância, de prosperidade. Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter você, não pode se tornar um Deus. Não pode ocupar um lugar de Deus, porque isso vai comprometer a coisa mais importante da sua vida. Em Ezequiel 33:11 diz assim: diga-lhes, juro pela minha vida a palavra do soberano, o Senhor, que não... palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Então ele não tem prazer na morte do ímpio, não é Deus que manda ninguém para o inferno, são as pessoas que caminham para lá com suas próprias escolhas. Entendeu? Bispo, muita gente vai para o inferno, inclusive cristão, mas vai por escolha própria, porque o tempo todo Deus está dando oportunidades. A palavra vem, a palavra fala, Deus chama, Deus fala conosco. Em Jó a Bíblia diz, Deus fala conosco, ora de um modo, ora de outro. Ele usa exemplos, Ele usa pessoas, Ele pode usar até a jumenta, se for necessário, como usou para falar com Balaão. Mas muitos são impermeáveis, estão fechados, não dão atenção, não se apresentam como céticos, incrédulos. Não é bem assim. E estão arriscando a coisa mais importante, sem a qual você jamais será pleno. Você pode ter tudo aí, mas se faltar a alegria da salvação, se faltar a presença do Senhor, você não vai ser. Você não pode dizer que é uma pessoa completa, feliz. Filipenses 3:20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Diga, eu não sou dessa terra. Diga, eu não sou terráqueo. Também não é um extraterrestre, não, tá? Fique em paz. Você é um cidadão dos céus. Você é celestial. Amém, gente? Você é um cidadão dos céus. E deve viver dessa maneira aqui, ó, com essa expectativa. Que expectativa? Da volta do Senhor Jesus. Viva esperando a volta do Senhor Jesus. Não viva como se o Senhor não fosse voltar. Que assim muitos têm vivido, como se o Senhor não fosse voltar. E estão distraídos. Envolvidos com muitas coisas, correndo atrás de muitas coisas. E deixando o mais importante de lado. Não viva como se o Senhor não fosse voltar, porque você sabe que a volta do Senhor, o rapto da igreja, será no abrir e fechar de olhos. Quantas vezes você já piscou enquanto eu estou falando aqui? É muito rápido. Vai ser como um relâmpago. Vai ser numa fração de segundos. Então, o que isso quer dizer, bispo? Que não dá tempo para se preparar. Eu não posso ser negligente e deixar para depois o que eu posso e devo fazer agora. Depois eu mudo, depois eu me arrependo, eu me preparo. Não, prepara-te, diz o Senhor, prepara-te, ó Israel. A qualquer momento, a qualquer hora, a trombeta vai soar, Jesus vai voltar. E se eu não estiver pronto, eu vou ficar. Mas eu tenho uma segunda chance depois. Sim, tem, pagando com a vida. Pagando com a vida. Quando entrar no período da grande tribulação, há uma segunda chance. Mas antes você vai ser perseguido, torturado, pressionado a negar o Senhor. Aí eu fico imaginando, né? A pessoa com toda essa liberdade para buscar o Senhor, que querem tirar. Querem tirar a nossa liberdade. Querem nos restringir. Mas ainda somos livres. Podemos cultuar como estão fazendo agora, e sem risco de alguém aqui vir e interferir. Não é como em alguns lugares, em alguns países onde a igreja se reúne, muitas vezes, né, como a igreja da China, né, a igreja subterrânea da China, a maior igreja hoje, é a igreja subterrânea, aquela igreja que se reúne nos porões, sabia disso? Nos porões, escondidos, por quê? Porque o sistema é comunista, né? Não se permite, há uma intolerância, cristãos são mortos, são perseguidos. E a gente deveria ler mais sobre o assunto, buscar mais sobre o assunto, porque é de se envergonhar. É de se envergonhar. Sabe,
não faz tempo nós trouxemos uma matéria falando da sede desses irmãos nossos na fé da China, que as Bíblias, não tem muitas Bíblias, né? E às vezes uma Bíblia vai passando de família em família. E um pastor relatou que percebeu na reunião um cristão, né, um irmão ali mais abatido, e foi buscar saber, porque nessa semana eu só consegui ler, se não me engano, de Gênesis até Salmos, não sei, quer dizer, uma semana leu metade da Bíblia. E ele estava entristecido porque ele queria ter lido mais. Né? Então, você vê que quanto menos tem, mais se dá valor. Né? Você tem 3 reuniões no dia, uma porta aberta todos os dias, um lugar confortável como esse, e às vezes a pessoa vê dificuldade para estar na igreja, para cultuar a Deus. Tem uma Bíblia, talvez tem mais de uma Bíblia em casa, talvez passa a semana sem ler, e tem gente que numa semana quase lê metade da Bíblia. A sede, fome. Nossa cidadania está nos céus. Dinheiro, poder, fama, honra, não são pecado. Podemos ter desde que não nos tenham. Gênesis 5:24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. O que quer dizer isso? Os que pertencem a Cristo não vivem para si mesmos, não vivem de forma egoísta, hedonista, como essa sociedade, os ímpios vivem para si. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, só preocupado consigo mesmo, né? Com as suas necessidades, com seus interesses. Não. Os que pertencem a Cristo Jesus, você pertence a Cristo? Então você tem que viver como ele viveu. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Paulo foi o que mais se assemelhou a Cristo e disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, não faço o que eu quero, eu faço a vontade do Senhor. Eu vivo com propósito. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O rico sem Deus e o fundamento sólido da palavra é o maior miserável. Sem Deus, sem a palavra, você é um miserável, diz a Bíblia. Vamos aqui para Apocalipse 3,14, e aqui fala de uma igreja que é chamada de igreja morna e negligente. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Diga comigo isso, sei de tudo que você faz. Por isso, gente, não viva preocupado com o que pensam a teu respeito, e se alguém descobrir. Sabe, tem gente que vive com essa preocupação como se, né, ele ser descoberto fosse uma coisa terrível. Se alguém descobrir os meus podres, o que pode fazer? Não pode fazer nada. Pode me criticar, me julgar, me condenar. Não pode fazer nada. Agora, tem gente que tenta esconder do homem quem realmente é, mas não esconde de Deus. Temem o homem, tentam esconder do homem, mas não esconde de Deus. Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você sente, Deus sabe o que você faz, nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele sabe tudo o que você faz.
Ele te conhece. Então, assim, lida com as coisas, ame a verdade, seja de verdade, não viva encenando, interpretando, tentando aparentar uma coisa, porque Deus sabe quem você é, Deus sabe o que você faz. E aqui ele diz assim, ó, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu vomitarei de minha boca. A expressão é forte. E quando você vomita, é porque o teu organismo está rejeitando, aquilo não faz bem, não está fazendo bem a você. Então o morno não faz bem ao reino de Deus. Deus não quer ninguém nessa condição de morno, porque o morno é como o ímpio, se não pior. O morno é o que se engana, o morno é o que sabe, mas não faz. Né? Por que o Senhor diz que preferiria que fôssemos quente ou frio? Né? Desejaria que fosse um ou outro. Era melhor você ser frio, quer dizer, ignorante, não ter conhecimento, que conhecendo, não praticar, não fazer. Tiago disse que a quem muito é dado, mas é cobrado. Não queiram muito ser mestres, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se eu sei, mas não pratico, a cobrança será maior. Eu falava de manhã, há níveis, né, de tolerância, de cobrança. Eu não posso, eu tenho 2 filhinhas, eu não posso cobrar a mesma coisa das 2. Apesar da mais novinha acompanhar bem, já está, né, tirando essa diferença de 1 ano e 7 meses. Mas ainda há um desnível ali. Não dá para exigir a mesma coisa. A mais velha já sabe mais, já entende mais, já recebeu mais. Então, o ímpio vai ser cobrado? Sim, mas o morno, que muitas vezes é o iníquo, é aquele que pratica a iniquidade, né, que vive na iniquidade, que sabe o que é certo, mas não faz, vai ser cobrado com maior rigor, sem dúvida nenhuma. Então, o morno, ele é indigesto para Deus, faz mal ao reino de Deus. No 17, você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Na Almeida diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Muito forte essa expressão, ó. Não sabes que é um desgraçado. Na NVI, você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, observe a visão que essa igreja tinha de si mesma. Estou rico, não tenho falta de nada. Faltava o principal. Faltava o principal. Jesus, eu vou ler para você agora, Jesus estava do lado de fora batendo. Estava à porta batendo, quer dizer, estava do lado de fora. Então, aquela prosperidade financeira não era sinônimo de bênção, de aprovação. Amém, pessoal? Não era sinônimo de bênção e aprovação. Quando uma pessoa anda com Deus, naturalmente, ela prospera, Deus abençoa. Mas quantos que quando prosperam, se perdem, se corrompem? Quantos que um pouco que sobe, a bênção ocupa o lugar do abençoador? Então, a minha prosperidade hoje pode ser um reflexo, né, da minha condição, né, espiritual, do meu relacionamento com Deus, da minha vida com Deus, mas nem sempre a minha condição material, né, revela uma condição espiritual sadia. Está entendendo o que estou dizendo ou não? Então, às vezes, sim.
A pessoa está abençoada porque ela está plantando a boa semente, ela está priorizando a Deus, então é a consequência, né? Se me obedecerdes, todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Mas às vezes a pessoa ainda está desfrutando de um tempo, de um plantio que foi feito, mas ela já se desviou, já se perdeu, e a condição espiritual não retrata uma condição, a condição material não retrata uma condição espiritual saudável. Então, é onde você tem que ser sincero com você. Não se enganar. Não cair nesse engano. Eu estou bem. É igual isso aí. Eu estou bem. Não tem nada está me faltando. Está tudo certo. Estou empregado, estou trabalhando. Está tudo bem comigo. Será? Olha a visão de Deus. Olha como Deus via. Você é um pobre. É um miserável. É um desgraçado. Está cego. Está nu. Tua vergonha está exposta. Essa é a sua real condição. Eu estou abençoado, mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas Deus está me abençoando. Não, talvez Deus te abençoou. Talvez Deus te abençoou. Porque a partir do momento que você o deixa, né, Ele mesmo disse, estarei convosco enquanto vocês estiverem comigo. Se me deixarem, eu deixarei. Então talvez Deus já me deixou. Eu só ainda não sentia as consequências disso. Talvez ainda estou desfrutando, gozando de um plantio que foi feito aqui atrás. Mas se eu mudo a semente, se eu começo a plantar negligência, eu não priorizo a Deus, daqui a pouco vem a fatura, gente. A fatura sempre chega depois. Então, por isso que, se você quer ter uma vida, a vida que o Senhor tem para o justo, que é uma vida de progresso, contínua, progresso contínuo, nunca para de plantar. Não se canse de fazer o bem, diz a Bíblia. Não para de plantar. Porque de onde veio as bênçãos que hoje você talvez vem desfrutando, pode vir muito mais. Tem muito mais. Há uma glória maior. Há sempre uma glória maior. Mas, para eu caminhar para essa glória maior, eu não posso perder o foco. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Então, ouro purificado no fogo. Como ouro é purificado no fogo, nós também temos que ser purificados. Roupas brancas e colírio para aplicar nos seus olhos, para você poder enxergar nitidamente, claramente. Que às vezes você pode se encontrar nessa condição da igreja de Laodiceia, né? Tendo uma visão distorcida, embaçada, equivocada de si mesmo. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso, diga vitorioso. Ó a visão de vitorioso. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso. Eu fui vitorioso. Quando Jesus foi àquela cruz, né? Aquela cena parecia, era uma cena de derrota, né? Mataram o Filho de Deus. Tanto que alguns discípulos incrédulos, que nunca creram de verdade nas suas palavras, quando viram aquilo, aquele cenário de horror, né, desacreditaram. Os dois discípulos no caminho de Emaús deixaram bem claro, nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção, mas, né, morreu, acabou nada. Desceu as profundezas, tomou as chaves da morte do inferno, ressuscitou, está à destra do Pai. Ele venceu, ele não perdeu na cruz. Ele venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a morte, venceu tudo. Ele é vitorioso, entendeu? Está sentado no trono com o seu Pai. E está aqui, ó, assim como o vitorioso se sentará comigo. Assim como eu fui vitorioso e me assentei com meu Pai em seu trono. Então, o que é ser vitorioso? O que é ser vitorioso, gente? Terminar na glória. Ser vitorioso é terminar na glória. Ser vitorioso não é ter
tudo aqui e perder a salvação. Isso é ser um derrotado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, dê crédito a mensagens como essa. Chega de viver engano, uma vida vazia, inútil. Em João 2,6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Se eu estou em Cristo, eu devo andar como ele andou, viver como ele viveu. Vamos lembrar da passagem do rico, do Lázaro. O Lázaro viveu miseravelmente, não precisava ter vivido assim, mas foi salvo. O rico viveu no luxo todos os dias da sua vida e foi para o inferno. Se tivéssemos que escolher entre uma vida e outra, melhor viver miseravelmente e terminar no céu, do que desfrutar do luxo todos os dias de vida nesta terra e passar a eternidade no inferno. Quem conhece a passagem, essa passagem do rico do Lázaro, sabe que o rico lá no inferno, no Hades, tamanha era a aflição que ele pediu para Abraão, né? Peça que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque eu estou aqui atormentado, sendo atormentado. A aflição era muito grande. E ele tinha recordações, porque o inferno é um lugar de recordações. Ele pediu que Abraão enviasse alguém dentre os mortos, para avisar os irmãos, porque ele sabia que se os irmãos continuassem vivendo da maneira que estava vivendo, terminaria no mesmo lugar que ele. Então peça para alguém, pelo amor de Deus, avisar meus irmãos, porque senão eles vão terminar aqui, ó. Porque lá no inferno ele viu, as escamas caíram, certamente ele pôde se lembrar de oportunidades que ele desperdiçou, ele pôde se lembrar, talvez, do próprio Lázaro, né? Que não era uma referência de vida vitoriosa terrena, mas foi salvo, temeu a Deus, foi salvo. Então, se eu tivesse de escolher a vida do Lázaro e a vida do rico, melhor viver miseravelmente aqui e terminar a eternidade em glória. Mas há uma alternativa melhor. Eu posso ter a vida que o Abraão teve, a vida terrena que o Abraão teve, ser realizado, pleno, né? Morrer velho e farto de dias, realizado e ainda ser salvo. Amém, pessoal? Amém. Nós podemos, só depende de escolha. Em João 3 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus disse isso a um professor da Bíblia, a um mestre da lei, Nicodemos. Sabia tudo da lei, mas não conhecia Deus. Não conhecia. Então não basta estar na igreja, eu conhecer a letra, eu preciso conhecer a Deus, me relacionar com Ele. 1 Pedro 2,21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo, para que sigam os seus passos. Então, para o que fomos chamados? Para seguir o seu exemplo, para seguir seus passos, para viver como Ele viveu. Como Ele viveu? Não fazendo o que queria, não vivendo para esta vida terrena, presente, mas viveu com propósito, viveu para um propósito maior, viveu para cumprir a vontade do Pai, mesmo quando lhe pareceu, né, difícil, impossível até, né, ele não queria experimentar a ausência do Pai, beber daquele cálice que era a ausência do Pai, quando ele recebesse o pecado de toda a humanidade. No entanto, ele disse no Getsemane: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não importa o que eu quero. Eu não quero fazer o que eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero cumprir com o meu propósito, com a minha missão. Então, esse foi o exemplo deixado por Jesus. Ele não fez o que ele queria, ele fez a vontade do Pai. Para isso fomos chamados. Você está olhando para onde? Está vivendo por algo maior? Ou tem se distraído
e questionado a vida do ímpio, invejado a vida do ímpio. É lamentável imaginar o povo mais poderoso da terra, que é o povo de Deus, que o Senhor chama de povo especial, zeloso, de boas obras, sal da terra, a luz do mundo, né? A luz para os homens, o povo que vai julgar o mundo, vai julgar os anjos, que recebeu poder para governar, autoridade, comparando a própria vida com a vida do ímpio. Nós somos, como eu disse, por maior que seja a porção do ímpio, a nossa é infinitamente superior. Eu não posso ter inveja do ímpio. Ah, mas o ímpio tem o que eu não tenho. O ímpio é mais abençoado do que eu. Depende da sua visão de abençoado. Depende dos seus valores, né? Se os seus valores são altos, se você dá valor ao que realmente importa, então você é muito mais rico do que qualquer ímpio aí, que tem tudo, mas não tem o principal, não tem a salvação da alma. Não busque a Deus só pelo que Ele pode fazer, busque a Deus, busque o Senhor. Em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Chega de viver dividido. O que disputa o coração do homem com Deus é o dinheiro. O dinheiro não é mal, é bênção. Mas o amor, o apego ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, diz a Bíblia. É a raiz. Então, ame a Deus, não ame o dinheiro. O dinheiro não pode ser senhor, tem que ser servo. Tem que ser servo. Ele é bênção se for servo. Mas, se for senhor, vai arruinar com a sua vida. E vai roubar coisa importante de você. Você pode ter muito dinheiro, mas o dinheiro não pode ter você não. Isaías 48:22 diz assim: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. 1 Samuel 24:13, como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Então, o ímpio não tem paz. Pode ter muita coisa, mas não vai ter paz, porque paz, alegria, né, você só encontra no Senhor. A paz que o Senhor deixou, o ímpio, o mundo não conhece. A alegria da salvação não se compara a nenhuma alegria que se pode ter aí fora. O ímpio, diz aqui, né, dos ímpios vêm coisas ímpias. Então é onde a gente sempre usa aquela expressão, né, não nos surpreende o ímpio mentir, enganar. Não é nenhuma surpresa, não choca ver um ímpio mentindo, não choca ver um ímpio roubando a Deus, por exemplo, não choca, é um ímpio, não teme a Deus, não crê a palavra, não choca. Um ímpio não dar tempo para Deus, não priorizar a Deus, mas é inadmissível um justo viver assim, é inaceitável um justo viver assim. Alguém que se apresenta como justo, mas vive como ímpio. De ímpio vem coisa ímpia, agora de justo deve vir o quê? Justiça, integridade, verdade, honestidade, sinceridade. O ímpio, mentir, fofocar, caluniar, enganar, trair, viver na imoralidade, roubar, já é de se esperar ímpio, mas o justo não. O justo deve viver num padrão elevado. O justo, o povo de Deus não pode se considerar qualquer nação. O povo de Deus não pode, né? O motivo de tantas perdas e de tanto sofrimento em Israel foi justamente esse. Por eles quererem se parecer com as demais nações, por eles imitarem as demais nações. Enquanto viveu como povo separado, enquanto seus costumes não eram os costumes das demais nações, enquanto prestavam culto somente a Deus, era uma vida, era um resultado. Depois que começaram
a se misturar, fazer alianças, né? Ser mais um no meio da multidão, aderir o sistema, os deuses das demais nações, passaram a ser subjugados, envergonhados, humilhados. Então, Deus chamou o seu povo para ser cabeça, não cauda, está por cima, não por baixo. Mas tem muitos cristãos que estão vivendo o oposto, porque ao invés de ver como um separado, é mais um, não se diferencia. Então, o ímpio não surpreende quando tem atitude de ímpio, mas quando o justo age como ímpio, é lamentável. Jeremias 17, 13, ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Então, os que abandonam a Deus, seus nomes são escritos no pó. Alguém já escreveu na areia? Fez um desenho na areia? Bate um vento, aquilo desmancha. Não é? Facilmente aquilo desaparece. Então, o justo, o que teme a Deus, seu nome está escrito no livro da vida. Os que abandonam a Deus, seus nomes são escritos no pó, na areia. Tem uma expressão, tem uma tradução que traz areia. E sofrerão vergonha, serão destruídos. Apocalipse 20, 15, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. 21, 8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, esse é o destino dos covardes, dos incrédulos, dos depravados, dos assassinos, e aquele que odeia o seu irmão. Se você tem ódio no coração, você entra nessa classe aqui, você é chamado de assassino. Os que cometem imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade. Os que praticam feitiçaria, e rebelião é como pecado de feitiçaria. E a rebelião pode se dar de várias maneiras. Só o fato de você discordar da palavra, questionar a palavra, isso é rebelião. Rebelião às autoridades, quando o filho não honra pai, quando não honramos as autoridades, estamos em rebelião. E nos enquadramos, né, nessa classe de feiticeiros. Os idólatras, teimosia, avareza, é como pecado de idolatria. Que eu li para você que o dinheiro é um Deus. O dinheiro é um Deus. Então, idólatras, eu não tenho nenhum santo, nenhuma imagem na minha casa, na minha mão, mas talvez tenha no coração. Talvez tenha no coração. Sua vontade pode ser um ídolo, seus desejos, um sonho, né? Pode ser um ídolo. Muita coisa pode ocupar o lugar de Deus. O trabalho, o emprego, a carreira da pessoa, a família, um filho pode se tornar um ídolo. E aí, eu me enquadro na condição de idólatras. E todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. No 23, a cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos
nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nela jamais entrará algo impuro. Somente um povo separado, santo, especial, né? Um povo que erra, que peca, mas não vive no pecado. Isso tem grande diferença. Todos nós erramos, falhamos, mas somos praticantes da justiça, devemos praticar a justiça. Se eu vivo na prática do pecado, eu não sou nem ímpio, eu sou iníquo. O iníquo é praticante do pecado, consciente. E vivendo assim não tem certeza da salvação. Como eu disse, fomos chamados para viver para algo maior. Não somos cidadãos desta terra. Nascemos para algo maior, para a eternidade. Um dia iremos andar em ruas pavimentadas de ouro, num lugar onde não haverá choro, tristeza, um lugar de glória. Agora, você sabe muito bem, através dessa mensagem, que não é de qualquer maneira que nós vamos ir para esse lugar. Decida viver de forma separada, decida viver para algo maior. Não viva só pensando nesta vida terrena, passageira. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Pega o seu propósito nas mãos. Coloca no teu coração. Liga o seu pensamento no Senhor. Deus nos chama para viver com um propósito e para algo maior. Se nós quisermos sermos tudo aquilo que podemos ser, funcionarmos de verdade nesta terra, nesta vida, então devemos manter os pensamentos nas coisas que são de cima, devemos viver como cidadãos dos céus, com esse anseio pela eternidade. Porque quando lemos Hebreus, por exemplo, vemos lá em Hebreus o Senhor falar dos heróis da fé, daqueles que fizeram história, marcaram a história. E a Bíblia diz que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Que o mundo não era digno deles e Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E por que isso? Porque eles viveram para algo maior. Não viveram focados nesta vida terrena somente. Abraão perseguiu promessas. O Senhor lhe fez muitas promessas, ele creu até o fim, ele perseguiu as promessas, mas deixou claro quando Deus lhe pediu Isaque em sacrifício, que o seu maior bem, o seu maior tesouro era o Senhor. Quando Deus lhe pediu Isaque, ele provou para Deus, através daquele sacrifício, que a coisa mais importante da vida dele, que o seu maior desejo era agradar a Deus. Ele, naquele momento, abriu mão do sonho de uma vida, de muitas promessas, porque mais importava para o Abraão agradar o Senhor, fazer a vontade do Senhor. E aquilo foi um teste,
Deus não permitiu que ele sacrificasse Isaac. Ele viveu as promessas, terminou velho e farto de dias e salvo. E é o que Deus tem para nós. Uma vida plena, vitoriosa e uma eternidade de glória. Tome decisões nesta manhã de domingo. Tome a decisão de que você vai viver para a glória dele, viver para um propósito maior. Se você é um crente, é um justo, mas tem vivido como ímpio, é hora de você mudar isso. É hora de você mudar isso. Se você se apresenta como um justo, mas não prioriza a Deus, Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Você vive como ímpio, preocupado com o que comer, beber, vestir, só com coisas terrenas e passageiras. É hora de você elevar o seu padrão. Se você tem inveja do ímpio, se você acha que o ímpio está em vantagem, significa que você é um cego, está cego. Como aquele salmista estava cego. Por um momento, ele teve inveja dos ímpios. Ele sentiu inveja de quem tinha bem menos do que ele. Bem menos. Você deve desejar, em primeiro lugar, ser rico para com Deus. Rico para com Deus. Fale com Deus nesse momento. Em nome de Jesus. Porque dele e por ele, Nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para vivermos para a sua glória. Deus espera exatamente isso. Que você não viva para si mesmo, para satisfazer desejos, vontades, paixões. Os que pertencem a Cristo crucificaram suas paixões e desejos. Não vivem mais para si mesmos. Os que pertencem a Cristo devem viver, devem andar como Ele andou, como Ele viveu. Decida que a partir de hoje a sua vida vai glorificar o Senhor. Que a sua vida irá glorificar, será um louvor, dará louvor e glórias ao Senhor. Em nome de Jesus. Coloque Deus no seu devido lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor, rasgue o seu coração. Não aceite estar na condição daquela igreja de Laodiceia, que aparentemente estava tudo certo, tudo bem, mas não estava não. O Senhor estava à porta, o Senhor estava do lado de fora. A condição espiritual era decadente, era terrível. Eram ricos materialmente, mas eram miseráveis espiritualmente. Eram pobres espiritualmente. Queira ser rico com Deus, para com Deus, em nome de Jesus. Paulo disse: quero conhecer Cristo. Quero conhecer Cristo. O desejo de Paulo, a ambição de Paulo era essa: eu quero conhecer Cristo. O salmista depois disse que desejava mais que qualquer coisa na terra
Ele desejava o Senhor. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Você deve encontrar prazer no Senhor. Busque encontrar prazer no Senhor. Se relacionar com o Senhor, ser cheio do Senhor, ser cheio do Espírito Santo, conhecer a Deus intimamente, não apenas ser um religioso como era Nicodemos, como era o jovem rico. Não aceita apenas estar na igreja, praticar uma religião. Queira conhecer a Deus, queira se relacionar com Deus, ser cheio de Deus. Em nome de Jesus, fale com Deus. Diga: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero ter a certeza da minha salvação, eu quero, meu Deus, o meu nome no livro da vida, eu quero ter a alegria da salvação. Em nome de Jesus, eu peço, meu Deus, nessa manhã, desperta o teu povo. Nós vivemos a última hora, a qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento o Senhor vem buscar a igreja, vem buscar os seus, os salvos. E nós precisamos, meu Pai, ter essa certeza dentro de nós, a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. E é impossível, Senhor, ter essa certeza, essa segurança, se continuarmos vivendo como este mundo vive, como os ímpios vivem. O ímpio vive para si mesmo, vive para coisas rasas, fúteis, porque seus valores são baixos. O ímpio, Senhor, o ímpio não se importa com a sua vontade. O ímpio não quer saber o que o Senhor pensa, o que o Senhor espera, o que o Senhor deseja. Mas o justo deve buscar saber qual é a sua vontade. O justo deve buscar compreender qual é a sua vontade. O justo precisa viver como sábio, não como um tolo insensato, mas como sábio, aproveitando cada oportunidade, ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós vivemos a última hora, a qualquer momento a trombeta vai soar, e nós não podemos continuar vivendo como se isso não fosse acontecer, porque vai acontecer. Talvez muitos de nós nem chegaremos a ir para a sepultura. O arrebatamento pode acontecer antes. Então, meu Deus, nos ajuda a estarmos prontos para isso, preparados para esse grande dia, preparados, meu Deus, para esse grande encontro com o Senhor. Nós queremos viver na glória, nós queremos passar nossa eternidade com o Senhor. Nos guarda, meu Pai, de nos perdermos, de nos corrompermos. Nos guarda, meu Deus, nos guarda de perdermos a visão, o foco, o temor, o foco do Senhor. Nos guarda, meu Pai. Sabemos que muitos se perdem quando são honrados e abençoados, e se for para isso acontecer, então, meu Deus, não permita, eu faço essa oração. Se formos para irmos para lugares altos,
e abandonarmos o Senhor, e termos o nosso nome riscado do livro da vida, escrito no pó, na areia, meu Deus, então, não permita que cheguemos lá. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, desfrutar de uma vida plena, mas tendo o Senhor como prioridade, nosso bem maior, nosso maior tesouro. Porque não há vida que vale a pena ser vivida sem o Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da igreja. E que haja, Senhor, um despertamento, uma volta ao Senhor. Que aqueles que estão como o jovem rico, meu Deus, inseguros, sem a certeza da salvação, porque sabe que algo está ocupando o lugar do Senhor no seu coração, que hoje, que agora, tome a decisão de destronar, seja o dinheiro, seja, meu Deus, o que for, que ocupou o lugar do Senhor como um Deus, que ela tire, que ela destrone esse Deus, e permita o Senhor reinar, o Senhor governar, o Senhor ocupar o primeiro lugar do coração dela, em nome de Jesus. Eu oro para que todos encontrem prazer e alegria no Senhor. Eu oro para que essa pessoa deseje mais que qualquer coisa nesta terra, nesta vida, a tua presença, ter comunhão, ter intimidade, ter vida com o Senhor, que isso tenha valor, que isso seja importante, mais importante que qualquer outra coisa, meu Deus, em nome de Jesus, porque eu sei que uma pessoa que realmente se relaciona com o Senhor, tem prazer no Senhor, é inabalável, é invencível, é imparável, nada a afeta, nada ofende, meu Deus, ela é suprida, ela é preenchida, ela é realizada. Que todos aqui, meu Deus, possam ir para esse nível, crescer, em nome de Jesus, passar a ter vida, intimidade, comunhão com o Senhor, e a certeza da sua salvação. Eu oro, meu Deus, por todos que estão nesse propósito dos 52 dias, eu não sei quais são as restaurações, as vitórias que ela tem buscado no Senhor, mas sei que tudo que ela pediu, Senhor, ainda é pouco, meu Deus, o Senhor tem muito mais, o Senhor sempre opera e realiza infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos, e eu declaro, meu Deus, que através de um relacionamento íntimo, pessoal, profundo com o Senhor, eu declaro que ela vai viver muito mais do que ela tem pedido ou sonhado. Eu declaro que ela vai ser surpreendida, em nome de Jesus, a exemplo de Salomão, que quando, meu Deus, pediu sabedoria, quando pôde pedir qualquer coisa e pediu sabedoria, para governar o teu povo, porque queria agradá-lo, viver com propósito, o Senhor, meu Deus, deu o que ele pediu, deu sabedoria, mas deu muito mais, riqueza, honra, fama, como nunca alguém teve, nesta vida, nesta terra. Eu declaro, meu Deus, o teu povo sendo honrado, abençoado, grandemente promovido pelo Senhor. Obrigado por esse culto, por essa mensagem, pelo que fez aqui, eu te agradeço, Deus. Amém, amém, amém.